Fim de ano, momento em que tradicionalmente reunimos a família, mas nem sempre a família tem sido sinônimo de aconchego. Infelizmente, alguns atritos podem comprometer até mesmo os vínculos mais próximos. Para falar sobre essas relações, vamos conversar agora com a psicanalista e terapeuta familiar, Sinara Cordeiro. Bom dia, Sinara. Alegria ter você de volta aqui no Manhã da Piedade, viu? Bom dia, também feliz, né, por estar participando novamente com vocês. Obrigada pelo convite. Disponha. É sempre muito bom ter você aqui. Sinara, para muitos, esse é um tempo de imensa alegria. Mas para alguns Sim. também é um sofrimento ter que reencontrar com os familiares. Como lidar com essas diferenças nesses encontros de fim de ano? Olha, em primeiro lugar, precisa ter um comportamento, né, ao longo do ano de respeito, porque às vezes as pessoas chegando ao final do ano, precisando conviver, né, ter esses encontros festivos, acaba que fica naquela resistência, né? Estou junto, mas estou separado, não estou tão envolvido. Então, é necessário ter um respeito pelas decisões do outro, pelas tomadas de atitude, pelo tipo de comportamento, porque quando eu respeito quem convive comigo, essa convivência se torna melhor. Porque eu também preciso desse respeito, eu preciso que as pessoas também me respeitem dentro das decisões que eu vou tomar, das situações que eu estou fazendo. Então, o ser humano precisava entender essa questão do respeito, respeitar o próximo, porque aí essa convivência ficaria mais saudável. É verdade. Na teoria, qual que é o papel da família na formação de uma pessoa? Olha, o papel da família, ele é essencial, principalmente quando os responsáveis, né, quando os pais, eles tratam ali cada filho de uma forma única, mostrando realmente essa existência. O existir dessa criança para si mesma é muito importante. Ou seja, você trazer ali qual é a necessidade desse filho, ele se torna alguém pertencente, ele sente que ele é amado, ele sente que ele é querido, ele sente que ele é único. Então a família vem com essa base, né, de apresentar as regras, de apresentar os limites e não impor. Eu vou impor alguma coisa. Talvez a criança ela até obedece não porque ela compreendeu, mas é porque ela sente medo. E muitas vezes, ao chegar na adolescência, se torna algo muito desafiador para os pais, porque os adolescentes ultrapassam esses limites, eles entendem que eles podem fazer tudo e vão tendo esse comportamento, né, sem nenhum tipo de base que sustenta. Ou seja, o que é obedecer? Para a criança obedecer, primeiro ela precisa compreender. Como que eu vou fazer isso no dia a dia? Trazer essa compreensão. É necessário ter uma fala, muitos falam, não, mas eu vou precisar repetir quantas vezes forem necessárias. Uhum. E observar se realmente está tendo uma compreensão de quem está escutando. É verdade, o processo de educação é repetir, né? Sim. Repete, observa. Deu certo, ok. Não deu certo, repete, observa. Repete, observa. Sim, muda de fala, muda de método. Às vezes a criança ela aprende mais ela escuta, ao escutar histórias. Então é importante trazer ali uma história, contar dentro de uma realidade. Eu uso muito isso com as crianças, para ela entender o que está acontecendo. Então precisa ter esse conhecimento. Quem é o meu filho, né? Quem é essa criança? Sinara, você percebe nos seus atendimentos com os pais que os pais andam terceirizando o seu papel na educação dos filhos? Sim, sim. Com essa questão, essa demanda de trabalho, né, tanto da mulher quanto do homem, essa questão eu preciso trabalhar para sustentar essa família, para criar meu filho, lógico que é importante, porém, você passar essa responsabilidade que cabe aos pais da educação para babá, creche, escola, não gera um vínculo.
E às vezes você não se dá conta, né, os pais não se dão conta do que a criança está aprendendo. Porque cada família tem um ritmo, cada família tem uma estrutura, tem um princípio. E quando esse princípio, né, não é igual o que está acontecendo dentro da sua casa, os pais se assustam e começam a ter uma cobrança ali com o filho. Mas essa questão de terceirizar essa responsabilidade de educar não é saudável. Porque você pode educar, mesmo que se trabalhe todos os dias, você pode estar junto ali com seu filho, nem que seja 20 minutos, mas em todo o tempo, em todos os momentos, você pode estar tendo uma escuta. Quando está ali no carro, almoçando, né, comendo ali um lanche, ao invés de ficar cada um com seu smartphone, vamos conversar, contar histórias. Tem jogos de tabuleiro que ajudam muito também nesse vínculo. Então, é importante eu me sentir responsável, essa mãe, o pai, eu sou responsável pela educação do meu filho. Ter responsabilidade é diferente de sentir culpa, porque a culpa acaba que a pessoa só fica naquele núcleo, né? Eu estou me sentindo culpada e ponto. Mas a responsabilidade abre um leque. Eu sou responsável, mas eu também quero buscar ali ajuda, eu quero procurar ler mais sobre as fases e entender esse processo. O que é lidar com essa criança? Sinara, quais são os erros mais comuns que você percebe cometidos pelos pais e também pelos filhos? Olha, a questão do grito, né? Os pais vêm de uma educação onde, não, meu pai falava mais alto, eu entendia e eu obedecia. O grito, ele não educa, pelo contrário, ele prepara a criança para se defender, né? Ou para correr ou para atacar. E um ponto importante é escutar. Os pais, eles não têm tempo, né? Eles não percebem que eles atropelam a fala dos filhos. Ensinar os filhos a ter esse campo de expressão. Eu posso me expressar dentro de casa, eu posso falar. E os pais terem uma escuta sem nenhum tipo de julgamento. Como? Se a criança está falando, está contando uma história, dê ouvidos a essa criança. Às vezes, se estiver ocupado trabalhando, filho, espera só um minutinho, deixa eu resolver aqui, daqui a pouco eu retorno com você e você termina de contar o que você estava me contando. Muitas vezes os pais completam as frases. Isso gera uma irritabilidade muito forte nas crianças e nos adolescentes. Que às vezes eles falam, não vou nem falar, você já sabe o que eu estou dizendo. E acaba que vão retraindo e pode ter também um efeito contrário, né, de gerar uma agressividade. Aí a criança já começa a usar de algumas ferramentas de gritar para ter atenção, ter um comportamento inadequado em meio a outros tipos de pessoas, né, no núcleo social. E às vezes eu escuto as mães falando assim, nossa, em casa ele obedece, em casa ele não se comporta assim. Eu acredito na mãe. Por quê? Por que no ambiente onde tem outras pessoas, essa criança está com um comportamento mais alterado? Porque ali ela vai ter a atenção que ela precisa. E os pais têm um momento ali do toque, né, que vai tentar conter aquela criança, fica quieto, o olhar para a criança. Então é importante observar esses momentos. Por que ele está excedendo em alguns locais? O que ela está querendo dizer com esse tipo de comportamento? Porque os filhos precisam aprender a se expressar, mas também precisam ter um espaço para isso. E será que está acontecendo na prática? Sinara, muitos pais aprendem a ser pais quando nasce o filho, né? E não se formaram, não se informaram, não procuraram saber. O que você, antes, quando a pessoa deseja ter um filho, quais são os passos que ela deve fazer para aprender isso? Porque eu te falo, eu como mãe, meu caçula hoje tem 22 anos, se eu pudesse voltar atrás, tantas coisas eu não faria. E olha que eu busquei, eu procurei me informar, eu fiz curso de tudo quanto é jeito para poder ser mãe, mas a vida que vai trazendo para nós ensinando. Quais são as dicas que você dá para esses pais que estão começando, para não cometer os mesmos erros, né? Porque muitas vezes a gente acaba passando para os filhos aquilo que a gente recebeu do bom e do ruim também. Sim. É importante, muitas pessoas falam assim, filho não é receita de bolo, né? Mas vamos imaginar, que eu vou usar esse exemplo da receita do bolo. Uhum. O bolo, ele contém ingredientes fundamentais para que ele cresça. Seja um bolo vegano, um bolo de frutas, um bolo natural,
qualquer tipo de bolo aí que cada um está acostumado a consumir. Eles precisam de ingredientes fundamentais para que dê certo. Educar um filho, quando você se torna mãe, se torna pai, é importantíssimo. Eu falo assim, entender e compreender sobre as fases do desenvolvimento infantil. As fases do 0 a 2 aninhos, a fase dos 2 anos a 5, e por aí vai. Por quê? Freud chama de fase oral, anal, fálica e latente. Então, são coisas, são situações, né, que você precisa entender e encontrar onde é que seu filho está dentro dessa fase. Porque muitas vezes a criança faz uma pirraça e aquela mãe escutou desde pequena que filho bem criado nunca faz uma pirraça. Aí ela entra em desespero, porque a criança, o filho dela está tendo uma pirraça, está ali frustrado, triste, chorando, se jogando ali ao chão. Então ela começa a sentir essa culpa, dá aquele desespero, começa a ter reações inapropriadas, porque não conhece a fase que o filho se encontra. Quando você sabe que é normal, que é natural a criança fazer uma pirraça, você também vai descobrir como lidar com essa pirraça. Né, que muitas vezes os pais ficam nervosos, querendo acabar logo com aquele evento, né, que se torna um evento, porque tem pessoas questionando e perguntando, e acaba que não reagem de uma forma adequada, ficam também agressivos. Então, é importante compreender cada fase que essa criança está passando. Então, independente ali, mas agora eu já tenho um filho, já é adolescente, entender a fase da adolescência, né, que os adolescentes não querem ficar longe dos pais. Eles precisam dos pais por perto. Eu chamo daquela distância de segurança, né? Os adolescentes querem os pais. O que acontece é que existe um distanciamento, né? Ou então o contrário, os pais se tornam adolescentes e o adolescente não quer um pai adolescente, ele quer um pai, que seja mãe, que mostre ali um direcionamento, né? Que ensine-os a realmente enfrentar esse mundo, né? Que os espera com tanta vontade, né? É verdade. Sinara, outra coisa que eu queria perguntar para você é: as pessoas trabalhando em horários diferentes, muitas vezes, têm perdido estar se alimentando ao redor da mesa. Qual a importância de se alimentar juntos? Olha, é fundamental, sabe? É um momento, assim, agradável, que gera memórias afetivas, onde as crianças compartilham. E eu falando aqui, já vem à minha mente, né, momentos que eu tive e que eu tenho com os meus filhos, onde eles brincam, contam piadas, falam de coisas e situações que eles viveram na escola, e até mesmo começam a traçar planos. Quando eu crescer, eu quero fazer tal coisa, eu quero morar em tal lugar. Isso é importante, você gerar ali essa escuta, né? Muitas vezes esse lugar à mesa é um lugar solitário, né? Onde só está somente a criança ou somente os pais, ou nenhum deles. Uhum. Mas criar esse momento, será que não existe um momento que todos possam, né, se assentar à mesa, compartilhar, né, ter aí esse compartilhar não somente do alimento, mas dessa escuta, dessa fala, porque muitas vezes os pais se sentem culpados, poxa, eu não tenho nenhum momento com meu filho, mas no final de semana você pode ter esse momento, olha, vamos fazer um café, aí você pede uma das crianças para colocar à mesa, a mesa posta também traz muito essa conexão, né, a criança gosta de arrumar, colocar ali o talher, a louça, escolher ali a xícara. Então, isso é importante, dentro da condição de cada um. Mas a minha casa é simples, mas você tem uma mesa aí na sua casa, então faça esse momento um momento único. Não quer dizer qual é a sua posição social, que isso não pode existir. Pode sim. Você pode ali compartilhar aquele momento e visando que você está gerando uma memória afetiva a longo prazo, um vínculo e uma lembrança que os filhos vão sentir e falar, poxa, eu me sinto amado, meu pai me escutou, ele trabalha muito, mas agora ele está aqui comigo, sem a presença de um celular, sem a presença de um notebook, de preferência com a televisão desligada, porque isso também gera uma conexão. Sinara, como então que a gente faz para poder melhorar o convívio familiar para o próximo ano, né? A gente traça tantas metas, vou fazer, vou emagrecer, vou fazer. E como que a gente faz para poder olhar para trás
contemplar o que a gente errou e caminhar tentando não errar? Olha, o final do ano, muitas pessoas fazem aqueles projetos, né? O projeto para 2022. Esse projeto ele é importante, sim, mas que você construa um projeto de vida real. Por quê? Às vezes vem ali aquela questão, eu quero emagrecer 30 quilos em 3 meses. Qual é a sua realidade? Será que você vai se sentir motivado mês a mês alcançando esse objetivo? Então coloque metas reais, metas assim onde você consegue exercer uma movimentação de ir à luta, de conquistar mesmo cada objetivo. Com a família, eu percebi que eu tenho um distanciamento muito grande ali com os meus filhos. Observe o tempo que você fica ali ao celular. Então, estipule um tempo. Olha, eu quero ficar ali pelo menos 1 vez, 2 vezes na semana, ter um tempo ali de qualidade com os meus filhos. Fazer um almoço de domingo e realmente estar à mesa junto. Eu gosto de falar que traçar essas metas, você precisa, né, ensinar o seu cérebro, reeducar o seu cérebro, para que ele comece também a te motivar. Né? Se você fazer algo que, nossa, é grandioso demais, eu vou conseguir ficar todos os dias almoçando com os meus filhos. Pode ser que você não consiga fazer 3 vezes na semana. E isso vai te causar um desânimo, porque a proposta foi todos os dias. 3 vezes na semana você não conseguiu. Aí já fica desanimado. Poxa, não consegui. Então coloque uma meta real. Todo domingo, a família reunida. E depois você vai perceber que exercendo esse tipo de comportamento, você vai arrumando, né, organizando melhor a sua agenda, os seus horários, e depois você descobre que estão ficando juntos mais tempo do que aquilo que você imaginava. A questão da convivência familiar, escute mais, escutar a dor do outro, escutar a fala do outro, os sonhos. O mundo está precisando de quem escute mais. Escute seus filhos, escutem os amigos, as pessoas que estão ali à sua volta. No propósito também de entender o que ele está dizendo, porque às vezes nós tiramos conclusões precipitadas por não ouvir toda aquela fala. Não, você está fazendo pirraça, não, você está com mãe, não, isso é frescura. Então escute aquele questionamento e juntos criar aquele vínculo, porque às vezes a pessoa só está precisando falar, né? Ficou tanto tempo caladinha, só precisa falar. E de repente ela fala, nossa, me sinto até melhor. Então criar essa conexão, criar esse vínculo em família requer muita dedicação, ter uma escuta, uma observação também do nosso comportamento. Será que nós estamos ficando muito agitados, nervosos, aquela ansiedade, né? Tudo isso precisa ser avaliado. Sinara, você está lançando um livro, né? Queria que você falasse sobre o livro, o título do livro e o que se trata o seu livro. O livro, eu estou até com um exemplar aqui, Se Eu Te Contar, Acredite. É uma história real, né? Uma história de um abuso sexual infantil, aonde uma criança tentou de várias formas contar aos pais o que estava acontecendo. É uma história baseada, né, em um fato real, e é importante também porque em atendimentos em consultório, muitos adultos falam, eu contei e não acreditaram. Foi aí que veio o título, né? Se eu te contar, acredite. E o que é também esse acreditar? Muitas pessoas acham assim que acreditar, eu acredito cegamente no que estão me falando e eu não busco nenhuma informação. Será que isso é adequado? O acreditar dos pais precisa ser um acreditar que vem também com uma observação, uma escuta, um acolhimento e uma reação. Se o meu filho, eu acredito no que o meu filho me conta, porém, se ele precisar resolver o que ele falou ali, ele tem o meu apoio. E esse apoio não é que eu estou passando a mão na cabeça, né, como dizem por aí, mas eu vou falar com ele como resolver, eu vou estar ao lado para ele resolver e solucionar aquele conflito. E o acreditar na criança, será mesmo que uma criança inventaria uma situação onde ela está sendo agredida fisicamente, agredida sexualmente? Então é muito importante ter esse olhar. E o abuso sexual, infelizmente, ele aumentou muito nesse tempo de pandemia. Né? Dados de pesquisas que eu realizei, está cerca de 1.000 casos por dia.
Então, é muito grande. E apenas 7% desses 1.000 casos conseguem realmente realizar uma denúncia. E o que está acontecendo com essa outra porcentagem? Uhum. Como que essas crianças estão lidando com essa dor, com esse medo? Então, o livro traz essa abordagem, né, Uhum. de mostrar aos pais as inúmeras formas que a criança pede ajuda, pede Uhum. socorro, tenta falar. Então, é importante observar cada mudança de comportamento. Sinara, eu já quero deixar o convite para você para vir outro dia para a gente falar só sobre o livro. Eu Tá queria saber bom. aonde que as pessoas podem comprar o livro. Pode entrar em contato pelo telefone 31 9 9520 3010 e também pelo Instagram, que é orientar_sinara.oficial. Todas E essas lá informações que a Sinara falou tá aqui, gente. Olha, o Instagram, @orientar_ Sinara com C, sinara.oficial. E isso, também pelo telefone 31 9 9520 3010. Sinara, de isso. tudo que nós falamos, tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar que talvez não tenha sido falado? Olha, eu fecho, né, a minha fala com que os pais, que as famílias tenham mais calma, respire fundo, né, oxigena aí esse cérebro, enxergue a necessidade dos filhos, a sua própria necessidade, né, e trazer à existência essa esperança de realmente fazer um mundo melhor, de preparar essas crianças para enfrentar esse mundo. E se precisando de ajuda, busque ajuda. É importante. E eu desejo a todos aí também, já aproveitando, um feliz Natal, um ano novo abençoado, né? Que vocês estejam aí unidos também numa visão de realmente fazer o melhor a cada dia. Amém. Ô, Sinara, você falando isso, né? Respira. Eu lembro que eu falava para os meninos, gente, cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Isso. Importantíssimo. É importante. Respira. Quantas vezes? 1.000 vezes. Quantas Mas forem respira. necessárias. Isso Quantas vezes mesmo. forem necessário. Ô, Sinara, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe muito o seu trabalho, a Amém. venda dos seus Amém. livros. Um feliz Natal. Que 2022 traga muita alegria, muita saúde e que seja um ano muito doce para todos nós, viu? Deus te abençoe. Amém. Igualmente. Obrigada.